Leonardo ajustou o vidro escurecido do Audi preto enquanto observava o trânsito parado na Avenida T63, no setor Bueno. Eram 7 da manhã de uma terça-feira de abril e ele estava a caminho do estúdio para gravar algumas faixas do novo álbum. O cantor sertanejo vestia uma camisa polo azul marinho e calça jeans escura, com um relógio Rolex dourado que ganhara de Leandro anos atrás, brilhando no pulso esquerdo. Do lado de fora, a cidade despertava com seu ritmo habitual. Trabalhadores se dirigiam aos seus empregos, estudantes caminhavam para as faculdades e o movimento típico de Goiânia tomava conta das ruas. Leonardo sempre gostara daqueles momentos matinais na capital goiana, quando ainda podia circular com certa tranquilidade antes que o dia esquentasse demais. Foi então que escutou uma voz conhecida ecoando entre os carros. Uma melodia familiar, cantada com uma técnica que o fez franzir a testa de surpresa. Alguém estava cantando Temporal de Amor, um dos maiores sucessos da dupla Leandro e Leonardo, ali na rua, em pleno trânsito matinal. Se você gosta de histórias de superação, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Leonardo abaixou o vidro completamente e virou a cabeça na direção de onde vinha aquela voz. A uns 20 metros à frente, parado no canteiro central da avenida, um homem de uniforme laranja da limpeza urbana varria as folhas secas enquanto cantava. Não era apenas um cantarol distraído, era uma interpretação completa, com respiração correta, vibrato natural e uma emoção que fazia a canção soar como se fosse a primeira vez que alguém a escutasse. O cantor sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo na forma como aquele homem interpretava a música que o transportou imediatamente para os tempos em que ele e Leandro compuseram aquela canção, nos anos 80. A voz tinha uma pureza que raramente se ouvia nos palcos, uma verdade crua que vinha direto do coração. O trânsito continuava lento e Leonardo teve tempo de observar melhor o gari. Era um homem de aparência simples, provavelmente na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos aparecendo por baixo do boné da prefeitura. Suas mãos seguravam a vassoura com firmeza, enquanto ele se movia de um lado para outro do canteio, sempre cantando, sempre envolvido completamente na música. Temporal de amor chegou em mim, varreu meu coração assim, levou a paz que havia em mim. A voz do homem ecoava com uma intensidade que fez Leonardo esquecer por completo onde estava. Por um momento, não era mais o famoso cantor sertanejo dentro de um carro de luxo, era apenas alguém ouvindo música de qualidade sendo executada com amor genuíno. Outros motoristas ao redor pareciam não perceber o que estava acontecendo. Alguns buzinavam impacientes, outros mexiam no celular, mas ninguém prestava atenção naquele pequeno show gratuito que acontecia bem ali, a alguns metros de distância. Leonardo sentiu uma pontada de tristeza ao perceber como as pessoas passavam despercebidas por momentos tão especiais. O semáforo mudou para verde e os carros começaram a se mover lentamente. Leonardo sabia que em poucos instantes estaria longe dali, seguindo para seus compromissos do dia. Mas algo dentro dele não conseguia simplesmente ir embora. Aquela voz, aquela interpretação merecia ser ouvida, merecia ser reconhecida. Sem pensar duas vezes, Leonardo ligou a seta para a direita e parou o carro no acostamento, alguns metros à frente do canteiro onde o gari trabalhava. Desligou o motor e ficou ali, apenas escutando, com o coração acelerado por uma emoção que não conseguia explicar completamente. O homem continuava cantando, agora emendando Temporal de Amor com Entre Tapas e Beijos, outra música da dupla. Leonardo observou como ele conhecia perfeitamente a letra, como sua voz se adaptava às mudanças de tom e como transmitia cada sentimento que as palavras carregavam. Era impossível não se emocionar. Leonardo sentiu os olhos marejarem ao lembrar de Leandro, do tempo em que cantavam juntos, dos palcos que dividiram e das músicas que criaram. Mas havia algo mais naquele momento, algo sobre a pureza da música quando ela é cantada apenas pelo prazer de cantar, sem palcos, sem holofotes, sem expectativas. Leonardo respirou fundo e tomou uma decisão que o surpreendeu. Saiu do carro, trancou as portas e caminhou em direção ao canteiro central.
O gari estava de costas para ele, concentrado em varrer uma pilha de folhas enquanto cantava os últimos versos de Entre Tapas e Beijos. Quando o homem se virou e viu Leonardo se aproximando, quase derrubou a vassoura de susto. Seus olhos se arregalaram e ele ficou completamente sem palavras, a boca entreaberta em pura incredulidade. Bom dia, disse Leonardo com um sorriso gentil, estendendo a mão. Eu não pude deixar de ouvir você cantando. Que voz linda você tem! O gari olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Leonardo, depois novamente para a mão. Estava claramente tentando processar se aquilo era real ou se estava tendo uma alucinação matinal. Eu sou o João, conseguiu dizer finalmente, limpando a mão suja na calça do uniforme antes de cumprimentar o cantor. Desculpe, eu não imaginei que alguém fosse. João, muito prazer. E por favor, não precisa se desculpar por nada. Você canta muito bem. Há quanto tempo você conhece essas músicas? João passou a mão livre pelo rosto, ainda incrédulo. Desde sempre, seu Leonardo. Desde que o senhor e seu irmão começaram a fazer sucesso. Eu era adolescente quando o Temporal de Amor tocava no rádio sem parar. Minha mãe adorava essa música. Leonardo sentiu um aperto no peito ao ouvir a sinceridade na voz de João. Havia uma humildade genuína naquelas palavras, uma conexão emocional com as músicas que ia muito além do simples gosto musical. E você aprendeu a cantar como? Estudou música em algum lugar? João sorriu com timidez, balançando a cabeça. Não estudei não. Aprendi cantando junto com o rádio mesmo. Minha mãe sempre dizia que eu tinha voz boa, que devia tentar alguma coisa com música. Mas a vida foi levando para outros caminhos. Leonardo observou os olhos de João enquanto ele falava. Havia uma melancolia ali, mas não era amargura. Era a melancolia de alguém que fez as pazes com as escolhas da vida, de alguém que encontrou outras formas de ser feliz mesmo quando os sonhos tomaram direções diferentes. E agora, você canta em algum lugar, além de aqui no trabalho? Eu canto na igreja do bairro às vezes, nos cultos de domingo. E em casa também, quando estou sozinho. Mas é mais por prazer mesmo, sabe? Porque a música alegra o coração. Leonardo assentiu, sentindo que havia algo profundamente verdadeiro naquela conversa. João não estava tentando impressionar, não estava pedindo nada, não estava fazendo pose. Ele simplesmente compartilhava sua relação genuína com a música. João, posso te fazer uma pergunta pessoal? O que você sente quando canta essas músicas? O gari parou por um momento, olhando para a vassoura em suas mãos como se buscasse as palavras certas. Quando ergueu os olhos novamente, Leonardo viu uma profundidade emocional que o tocou diretamente no coração. Eu sinto que estou falando com Deus, sabe? E também com minha mãe, que morreu ano passado. Quando eu canto essas músicas, é como se ela estivesse aqui comigo de novo. É como se eu pudesse conversar com ela sobre todas as coisas boas que a vida trouxe, mesmo sendo diferentes do que ela sonhava para mim. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes. Havia tantas verdades naquelas palavras simples que ele precisou de um tempo para absorver tudo. João não cantava para ser famoso, não cantava para ganhar dinheiro ou reconhecimento. Cantava porque a música era sua forma de se conectar com o que havia de mais sagrado em sua vida. Sua mãe deve estar muito orgulhosa ouvindo você cantar assim, disse Leonardo, sentindo a emoção embargando a própria voz. O senhor acha? Perguntou João. E naquele momento Leonardo percebeu que por baixo da humildade e da simplicidade havia uma vulnerabilidade tocante. João precisava ouvir aquilo, precisava saber que sua música tinha valor, que sua voz importava. Tenho certeza absoluta, respondeu Leonardo, colocando a mão no ombro do gari. João, eu gravo música há mais de 40 anos. Já ouvi milhares de pessoas cantando, profissionais e amadores. E posso te garantir que raramente ouvi alguém cantar com tanta verdade quanto você. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Ele tentou disfarçar, virando o rosto para o lado, mas Leonardo viu como aquelas palavras o tocaram profundamente. O senhor não precisa falar isso só para ser gentil, murmurou João. Eu não falo nada por gentileza quando o assunto é música, respondeu Leonardo com firmeza. Música é coisa séria demais para mentiras.
João enxugou os olhos com as costas da mão e respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Leonardo percebeu que o homem estava lutando contra a emoção e respeitou aquele momento de silêncio, observando o movimento da cidade ao redor deles. Seu Leonardo, disse João finalmente, posso te contar uma coisa? Ontem foi aniversário de 1 ano que minha mãe morreu. Eu acordei meio triste e pensei que ia ser um dia difícil. Aí eu vim trabalhar cantando as músicas que ela mais gostava, para sentir ela perto de mim. Nunca imaginei que o Senhor fosse aparecer aqui. Leonardo sentiu um nó na garganta. A coincidência daquele encontro, no exato dia em que João precisava de conforto, não podia ser apenas acaso. Havia algo maior acontecendo ali, algo que ia além de 2 pessoas conversando na rua. Como era sua mãe, João? O rosto de João se iluminou de uma forma que transformou completamente sua expressão. Dona Maria era uma mulher guerreira, seu Leonardo. Trabalhou a vida toda como doméstica para criar eu e meus 2 irmãos sozinha. Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos e ela nunca reclamou, nunca deixou a gente passar necessidade. João pausou, olhando para o céu como se pudesse ver a mãe ali. Ela tinha uma voz doce, sabe? Cantava enquanto fazia as coisas de casa. Foi dela que eu herdei esse gosto pela música. Nos domingos, ela ligava o rádio alto e a gente cantava junto, toda a família. Eram os momentos mais felizes da nossa casa. Leonardo ouvia atentamente, percebendo como João se transformava ao falar da mãe. A tristeza dava lugar a uma alegria nostálgica, uma gratidão profunda por ter tido aquela mulher em sua vida. E ela chegou a te ver trabalhando aqui na prefeitura? Chegou sim. Ela ficou muito orgulhosa quando eu passei no concurso, há 3 anos. Dizia que trabalho honesto é trabalho digno, não importa qual seja. Dona Maria sempre foi assim, via beleza nas coisas simples da vida. João pegou a vassoura novamente, mas não voltou a varrer. Apenas a segurava como se fosse um microfone, um gesto inconsciente que não passou despercebido por Leonardo. Sabe o que ela me disse uma semana antes de morrer? Continuou João. Ela estava internada no hospital, bem fraquinha, e eu fui visitar ela. Quando eu cheguei no quarto, ela me pediu para cantar Temporal de Amor, baixinho, para não incomodar os outros pacientes. Eu cantei, e ela fechou os olhos sorrindo. Quando terminei, ela disse, João, você tem um dom, não deixe esse dom morrer com você. Leonardo precisou engolir em seco para não se emocionar visivelmente. A história de João estava mexendo com algo muito profundo dentro dele, lembrando da própria perda de Leandro, de como a música era capaz de manter vivas as pessoas que amamos. E você acredita que tem esse dom? João deu de ombros, com modéstia. Eu não sei bem o que é ter dom, seu Leonardo. Só sei que, quando eu canto, me sinto completo. É como se todas as peças da minha vida se encaixassem no lugar certo. Leonardo assentiu, reconhecendo aquele sentimento. Era exatamente assim que ele se sentia desde criança quando cantava, aquela sensação de estar fazendo exatamente o que nasceu para fazer. João, você já pensou em gravar alguma coisa? Mesmo que seja só para sua família, para guardar de recordação? Já pensei sim, mas, essas coisas são caras e eu tenho 2 filhos para criar. A Fernanda tem 16 anos e quer fazer faculdade de enfermagem. O Carlos tem 12 e está louco para fazer aula de violão. Então o dinheiro que sobra vai tudo para eles. Leonardo sentiu uma admiração genuína por João crescer em seu peito. Ali estava um homem que colocava os filhos em primeiro lugar, que trabalhava honestamente todos os dias, que encontrava alegria nas coisas simples e que ainda conseguia manter vivo um talento extraordinário, mesmo sem qualquer perspectiva de reconhecimento. Seus filhos sabem que você canta assim tão bem? Sabem sim. Às vezes eles me pedem para cantar em casa, principalmente a Fernanda. Ela sempre diz que eu deveria tentar alguma coisa com música, mas eu explico que a vida não é só sobre nossos sonhos, É sobre responsabilidade também. Leonardo percebeu que João não falava isso com amargura. Havia uma maturidade serena naquelas palavras, uma aceitação que vinha de alguém que realmente entendeu o que significava ser um pai presente e responsável. Naquele momento, Leonardo olhou para seu relógio Rolex e percebeu que já eram 8h15 da manhã. Deveria estar no estúdio há 15 minutos,
Mas a conversa com João era tão envolvente, tão real, que a ideia de ir embora sem fazer algo parecia impensável. João, disse Leonardo após alguns instantes de reflexão, você tem alguns minutos livres agora ou precisa continuar trabalhando? Tenho uns 20 minutos de intervalo ainda. Por que, seu Leonardo? Leonardo olhou para o carro parado no acostamento, depois para João e tomou uma decisão que o próprio surpreendeu. Que tal se a gente fosse tomar um café? Tem uma padaria ali na esquina. Eu gostaria de conversar mais com você. João olhou para o uniforme sujo de terra, depois para Leonardo em suas roupas impecáveis. Seu Leonardo, eu não posso entrar numa padaria assim, todo sujo do trabalho. E além disso, o senhor não precisa. João, interrompeu Leonardo com gentileza, eu não preciso de nada mesmo. Eu quero. E quanto ao uniforme, você está trabalhando honestamente. Qualquer estabelecimento decente vai receber você de braços abertos. João hesitou por alguns segundos, mas havia algo no jeito sincero como Leonardo falava que o convenceu. Está bem, então, mas eu pago meu café. Leonardo sorriu. Combinado. Eles caminharam até a padaria na esquina da rua, uma padaria simples e aconchegante que atendia principalmente os trabalhadores da região. Leonardo segurou a porta para João entrar primeiro, um gesto natural que não passou despercebido pelos funcionários da padaria. A atendente, uma senhora simpática de uns 50 anos, cumprimentou João como se o conhecesse bem. Oi, João, café com leite de sempre? Oi, Dona Carmen, hoje vai ser 2 cafés com leite, por favor. Dona Carmen olhou para Leonardo e fez uma expressão de quem estava tentando lembrar onde já tinha visto aquele rosto. Depois de alguns segundos, seus olhos se arregalaram. Nossa Senhora, o senhor não é o Leonardo, o cantor? Sou eu mesmo, respondeu Leonardo com simplicidade. Muito prazer. Ai, meu Deus, meu marido vai ter um troço quando souber que eu conversei com o senhor. Ele é seu fã desde os tempos de Leandro e Leonardo. Leonardo sorriu, habituado com esse tipo de reação. Mande lembranças para seu marido. Eles se sentaram numa mesa pequena no fundo da padaria. João ainda parecia um pouco desconfortável com a situação, mexendo nervosamente no boné. Leonardo percebeu e decidiu quebrar o gelo. João, me fala uma coisa. Se você pudesse cantar profissionalmente, que tipo de música você escolheria? Os olhos de João brilharam com a pergunta. Ah, seu Leonardo, eu gosto muito do sertanejo raiz, das músicas que contam histórias de verdade. Gosto de música que fala da vida simples, do amor verdadeiro, da saudade. Acho que a música tem que tocar o coração das pessoas. Leonardo assentiu, impressionado com a maturidade da resposta. E você compõe alguma coisa? Eu tento às vezes, tenho umas ideias, umas letras que escrevo em casa, mas nada muito elaborado, é mais por diversão mesmo. Você trouxe alguma coisa escrita hoje? João riu envergonhado. Sempre carrego um caderninho no bolso. Às vezes, enquanto trabalho, vem uma ideia na cabeça e eu anoto. Posso ver alguma coisa? João hesitou. Depois tirou um pequeno caderno amarrotado do bolso do uniforme. As páginas estavam amassadas e algumas folhas soltas, mas havia algo profundamente humano naquele objeto que guardava os pensamentos musicais de João. Essa aqui eu escrevi semana passada, disse João, apontando para uma página. É sobre minha mãe. Leonardo leu os versos escritos à mão, com uma caligrafia simples, mas cuidadosa. Dona Maria foi embora, mas deixou seu coração, na música que ela cantava toda manhã, nas palavras que dizia sempre com carinho, nos conselhos que me deu para seguir meu caminho. Leonardo sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras. Havia uma verdade poética ali que muitos compositores profissionais nunca conseguiam alcançar. A simplicidade das palavras carregava uma emoção genuína que vinha direto da experiência vivida. João, isso é muito bonito, muito mesmo. O senhor acha? Eu não sei se está certo, se tem as rimas certas. As rimas estão perfeitas, mas o mais importante é que tem alma. Música com alma é o que importa. João sorriu, claramente emocionado com o reconhecimento. Era evidente que raramente alguém valorizava suas criações musicais, e as palavras de Leonardo estavam tocando fundo em seu coração. Seu Leonardo, posso te perguntar uma coisa pessoal? Como é que o senhor lida com a saudade do seu irmão?
A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Por alguns instantes, ele ficou em silêncio, olhando para a xícara de café. Quando ergueu os olhos, havia uma vulnerabilidade em seu rosto que raramente mostrava para outras pessoas. É difícil, João. Tem dias que a saudade dói fisicamente. Mas eu descobri que a melhor forma de lidar com ela é fazendo o que eu e Leandro mais gostávamos de fazer juntos: música. Quando eu canto nossas músicas, é como se ele estivesse ali comigo. João assentiu, compreendendo perfeitamente. É como eu me sinto cantando as músicas que minha mãe gostava. Exatamente. A música tem esse poder de manter as pessoas vivas dentro da gente. Naquele momento, Leonardo teve uma ideia que o fez se endireitar na cadeira. Uma ideia que poderia transformar aquele encontro casual em algo muito mais significativo para ambos. João, disse Leonardo, inclinando-se ligeiramente para a frente, você aceitaria fazer uma coisa comigo? Algo que pode parecer meio louco, mas que eu acho que seria muito especial. João olhou para ele com curiosidade misturada a uma ponta de apreensão. O que o senhor tem em mente? Eu estava indo para o estúdio agora de manhã para gravar algumas faixas do meu novo álbum. Que tal se você viesse comigo e a gente gravasse sua música, essa que você escreveu para sua mãe? A xícara de café tremeu na mão de João. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se não tivesse processado completamente o que acabara de ouvir. Seu Leonardo, o senhor está falando sério? Completamente sério. Tenho um estúdio reservado até o meio-dia. Posso ligar para o técnico de som e pedir para ele preparar tudo. Você cantaria sua música e eu poderia até fazer uma segunda voz, se você topasse. João passou as mãos pelo rosto, claramente tentando organizar os pensamentos. Mas eu não sou cantor profissional. Eu não sei nem como funciona um estúdio direito. João, você é um cantor. Talvez não profissional, mas é um cantor de verdade. E quanto ao estúdio, você não precisa saber nada, só precisa cantar como você cantou ali na rua agora há pouco. Leonardo viu o conflito interno de João refletido em seus olhos. Havia o desejo evidente de aceitar, mas também o medo de não estar à altura, de se sentir deslocado naquele ambiente. E se eu não conseguir cantar direito lá? E se a gravação ficar ruim? Então a gente apaga e pronto, ninguém vai ver, ninguém vai julgar. Será só uma experiência nossa, um momento entre dois amigos que gostam de música. A palavra amigos pareceu tocar profundamente em João. Ele olhou para Leonardo com uma expressão de gratidão que foi além das palavras. Seu Leonardo, eu não sei nem como agradecer uma oportunidade dessas. Você não precisa agradecer nada, João. Quem tem que agradecer sou eu. Você me lembrou hoje do que realmente importa na música. Me lembrou por que eu comecei a cantar. João respirou fundo e assentiu lentamente. Então vamos, mas eu preciso avisar meu supervisor que vou me ausentar um pouco. Leonardo sorriu, sentindo uma alegria genuína crescer em seu peito. Claro, e João pode levar seu caderninho. Quem sabe a gente grava mais de uma música. Eles saíram da padaria e caminharam de volta para onde estava o carro de Leonardo. João foi até o caminhão da prefeitura falar com seu supervisor, um homem simpático, que, ao saber que João estava acompanhando Leonardo, não fez qualquer objeção ao pedido. Só não demora muito, João. E aproveita essa oportunidade, rapaz. Não é todo dia que aparece uma chance dessas. Quando João voltou para junto de Leonardo, estava com o uniforme trocado por uma camisa simples e calça jeans que trazia numa mochila. Havia se lavado no banheiro do caminhão e penteado os cabelos. Mesmo com roupa simples, parecia outra pessoa, mais confiante, mais preparado para o que estava por vir. Pronto, disse João, ajustando a camisa. Desculpa, mas era a única roupa limpa que eu tinha aqui. Você está perfeito, João. Música não tem a ver com roupa cara, tem a ver com o que vem do coração. Eles entraram no Audi preto e Leonardo ligou o motor. Enquanto dirigia em direção ao estúdio, que ficava no setor marista, ele observou João pelo retrovisor. O homem olhava pela janela com uma expressão de quem estava vivendo um sonho impossível. João, posso te fazer uma pergunta? Claro, seu Leonardo. O que sua mãe diria se soubesse o que está acontecendo agora? João ficou em silêncio por um longo momento, depois sorriu de uma forma que iluminou todo o seu rosto. Ela diria que Deus tem formas misteriosas de trabalhar.
Dona Maria sempre acreditou que quando a gente faz o bem volta para a gente de alguma forma. Leonardo sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Havia uma sabedoria simples e profunda naquela filosofia de vida que o tocou diretamente. E você faz o bem, João? Eu tento, seu Leonardo. Todo dia eu acordo pensando em como posso ser útil para alguém, mesmo que seja só varrendo a rua direito ou cantando para alegrar meu próprio coração. Leonardo dirigiu em silêncio por alguns minutos, absorvendo a profundidade daquele homem simples que o destino havia colocado em seu caminho. Havia algo sobre João que o estava transformando por dentro, lembrando de valores que às vezes se perdiam na correria da vida artística. O estúdio ficava num prédio discreto na região central de Goiânia. Leonardo estacionou na garagem subterrânea e eles subiram até o 3º andar. João olhava ao redor com curiosidade, mas sem a ansiedade que Leonardo esperava ver. Você está nervoso, João? Um pouco, mas também muito animado. É como se eu estivesse prestes a realizar um sonho que eu nem sabia que tinha. Leonardo sorriu com aquela resposta. Havia uma honestidade refrescante na forma como João encarava a situação. Eles entraram no estúdio e foram recebidos por Marcos, o técnico de som, um rapaz na casa dos 30 anos que trabalhava com Leonardo há vários anos. E aí, Leonardo, já estava te esperando. E este é o João que você me falou no telefone? Exato. Marcos, o João vai gravar uma música dele hoje, uma composição própria. Marcos cumprimentou João com simpatia. Opa, João, seja bem-vindo. Primeira vez em estúdio? Primeira vez, respondeu João com timidez. Relaxa então, cara. Aqui é um ambiente super tranquilo. Você só precisa cantar como se estivesse sozinho em casa. Marcos mostrou o estúdio para João, explicando como funcionava o microfone, os fones de ouvido e os equipamentos básicos. João ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas simples, mas inteligentes. Pronto, João. Que tal a gente fazer um teste primeiro? Canta só um pedacinho de qualquer música para você sentir como é. João colocou os fones, ajustou o microfone e, depois de respirar fundo, começou a cantar Temporal de Amor, exatamente como havia cantado na rua. Sua voz preencheu o estúdio com uma qualidade que fez Marcos arregalar os olhos de surpresa. Cara, sussurrou Marcos para Leonardo, esse cara canta muito bem, muito mesmo. Leonardo assentiu, orgulhoso como se João fosse um velho amigo. Eu te falei. Quando João terminou o teste, Leonardo entrou na cabine com ele. E aí, como você se sentiu? Estranho no começo, mas depois foi como se eu estivesse cantando para minha mãe mesmo. A voz saiu natural. Perfeito. Agora vamos para sua música. Você quer cantar só a letra que você me mostrou ou tem mais estrofes? João tirou o caderninho do bolso e folheou algumas páginas. Eu tenho mais algumas estrofes, mas não sei se ficaram boas. Lê para mim. João leu o restante da letra com voz emocionada. Dona Maria me ensinou que amor verdadeiro não precisa de riqueza nem dinheiro, que a felicidade mora nas coisas simples, como um abraço, um sorriso, um beijo. Hoje, quando eu olho para o céu estrelado, sei que ela está lá me abençoando. E todas as noites antes de dormir, eu canto nossa música. Ela deve estar ouvindo. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, visivelmente emocionado. João, isso é lindo, muito lindo. Você tem certeza que nunca estudou música? Tenho certeza. Essas palavras vieram do coração mesmo. E elas chegaram no meu coração também. Vamos gravar. Leonardo pegou um violão que estava apoiado no canto da cabine. Que tom você prefere? Não sei nada dessas coisas técnicas, seu Leonardo. Então canta a primeira linha que eu encontro o tom. João cantou e Leonardo rapidamente achou a harmonia perfeita no violão. Era como se a música já existisse há muito tempo, apenas esperando para ser descoberta. Marcos, disse Leonardo pelo interfone, pode gravar. E prepara também uma segunda voz para mim. Beleza. João, pode começar quando quiser. João fechou os olhos, respirou fundo e começou a cantar. Sua voz encheu o estúdio com uma emoção tão pura e verdadeira que Marcos parou de mexer nos controles e apenas ouviu, completamente absorto. Leonardo acompanhou no violão, sentindo cada palavra que João cantava como se fosse sua própria história.
Havia algo profundamente universal naquela música sobre amor maternal, sobre saudade, sobre gratidão pela vida simples. Quando João terminou a primeira gravação, havia lágrimas em seus olhos. Ele tirou os fones e olhou para Leonardo com uma expressão de incredulidade e alegria. Nossa, seu Leonardo, isso foi indescritível. Leonardo sorriu, também emocionado. Foi perfeito, João. Absolutamente perfeito. Agora vou entrar com uma segunda voz e você vai ouvir como fica. Leonardo gravou uma harmonia delicada, respeitando completamente o protagonismo de João na música. Quando eles ouviram o resultado final, mesmo Marcos estava visivelmente tocado. Cara, disse o técnico, vocês acabaram de criar algo muito especial aqui. João ouviu a gravação 3 vezes seguidas, como se não conseguisse acreditar que aquela voz era sua. Havia uma qualidade profissional na gravação que transformava sua composição caseira numa música completa e tocante. Seu Leonardo, disse João finalmente, como eu posso agradecer isso? Leonardo olhou para ele com carinho. João, você não entende. Quem tem que agradecer sou eu. Você me deu um presente hoje que eu vou guardar para sempre. Marcos masterizou a gravação e passou para um CD, entregando a João com um sorriso. Leva isso para casa, cara. É seu primeiro registro profissional. João segurou o CD com as 2 mãos, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Marcos, muito obrigado. Obrigado mesmo. Imagina, João. Foi um prazer trabalhar com você. E olha, se um dia você quiser gravar mais alguma coisa, pode me procurar. Leonardo observou aquela cena com o coração aquecido. Havia algo profundamente gratificante em ver João sendo tratado com o respeito que merecia, sendo reconhecido pelo talento genuíno que possuía. Eles saíram do estúdio por volta das 11 da manhã. João parecia estar flutuando, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Leonardo se sentia igualmente tocado pela experiência, mas havia algo mais que queria fazer antes de se despedirem. João, você tem mais alguns minutos? Gostaria de te levar para conhecer uma pessoa. Claro, seu Leonardo, o dia já está sendo tão especial que qualquer coisa a mais será bem-vinda. Leonardo dirigiu até um bairro residencial próximo, parando em frente a uma casa simples, mas bem cuidada. Era a casa de Dona Antônia. Uma senhora de 80 anos que havia sido governanta da família de Leonardo durante décadas e que ele considerava como uma segunda mãe. Quem mora aqui? Perguntou João. Dona Antônia. Ela praticamente me criou quando eu era criança. É uma pessoa muito especial e acho que vocês vão se gostar. Eles tocaram a campainha e Dona Antônia abriu a porta, seu rosto se iluminando ao ver Leonardo. Leonardo, meu filho, que surpresa boa! Entra, entra! Dona Antônia, este é o João, um amigo muito especial que eu conheci hoje. Dona Antônia cumprimentou João com a calorosa hospitalidade típica das pessoas de sua geração. Muito prazer, João. Qualquer amigo do Leonardo é bem-vindo aqui. Eles se sentaram na sala modesta, decorada com fotos da família e alguns discos de vinil antigos. Leonardo explicou para Dona Antônia como conheceu João e sobre a experiência no estúdio. Ai, que coisa linda, disse a senhora, olhando para João com carinho. E você escreveu uma música para sua mãe? Que filho abençoado! João se emocionou com a forma carinhosa como Dona Antônia falava. Havia algo na presença daquela mulher que o fazia sentir acolhido, como se estivesse na casa de uma parenta querida. Dona Antônia, disse Leonardo, o João trouxe o CD da gravação. Que tal se a gente escutasse? Ah, eu ia adorar ouvir! Leonardo colocou o CD no aparelho de som da sala. Quando a voz de João começou a encher o ambiente, cantando sobre Dona Maria, Dona Antônia fechou os olhos e balançou a cabeça suavemente, visivelmente tocada pela música. Ao final da canção, havia lágrimas nos olhos da senhora. João, que voz linda você tem e que música bonita! Sua mãe deve estar muito orgulhosa aí no céu. João precisou limpar os olhos novamente. A senhora acha mesmo? Tenho certeza absoluta, meu filho. Mãe sempre fica orgulhosa quando vê o filho fazendo algo com amor. Dona Antônia serviu café e bolo caseiro para eles, e a conversa fluiu naturalmente.
Leonardo observava como João interagia com a senhora, percebendo a gentileza e o respeito genuíno que ele demonstrava. Havia uma educação natural em João que vinha do coração, não de manuais de etiqueta. Sabe, disse Dona Antônia para João, o Leonardo sempre foi um menino especial. Desde pequeno, ele parava para conversar com todo mundo, respeitava os mais velhos, ajudava quem precisava. Ver ele fazendo isso com você hoje não me surpreende nada. Leonardo sorriu, lembrando da educação que recebera. Dona Antônia que me ensinou a importância de tratar todo mundo bem, não importa a profissão ou condição social da pessoa. E fiz certo, não fiz? Olha que homem bom meu menino virou. João ouviu aquela conversa com atenção, percebendo que Leonardo realmente era uma pessoa genuinamente boa, não alguém fazendo pose para impressionar. Aquela descoberta o tocou profundamente. Depois de 1 hora de conversa agradável, Leonardo olhou para o relógio e percebeu que João precisava voltar ao trabalho. Dona Antônia, a gente precisa ir. O João tem que voltar para o trabalho. Claro, claro. João, foi um prazer imenso te conhecer. Você é sempre bem-vindo aqui. João se despediu de Dona Antônia com um abraço carinhoso. Obrigado pela recepção, Dona Antônia. A senhora me fez sentir em família. Você é família, meu filho. Amigo do Leonardo é família. No caminho de volta para onde João havia deixado o uniforme, eles conversaram sobre a visita. Dona Antônia é uma pessoa especial, disse João. É mesmo. Ela me ensinou muito sobre vida, sobre como tratar as pessoas. Acho que você percebeu isso. Percebi sim, e percebi também que o senhor é uma pessoa muito boa, seu Leonardo. Não só talentoso, mas boa pessoa mesmo. Leonardo se sentiu genuinamente tocado por aquele reconhecimento vindo de alguém tão autêntico quanto João. Quando chegaram de volta ao local onde João trabalhava, ele trocou de roupa novamente e se preparou para voltar às suas atividades. Mas antes de se despedirem, Leonardo teve uma última surpresa. João, antes de você voltar ao trabalho, eu quero te dar uma coisa. Leonardo tirou do bolso um cartão e uma pequena caixa. Este cartão tem o telefone do Marcos, do estúdio. Se você quiser gravar mais músicas suas, pode ligar para ele. Eu já acertei tudo. João olhou para o cartão com incredulidade. Seu Leonardo, isso é demais. Eu não posso aceitar. Pode sim. E tem mais uma coisa. Leonardo entregou a caixinha. Abre aí. Dentro da caixa havia um pequeno gravador digital. Para você não perder mais nenhuma ideia musical. Qualquer melodia que vier na cabeça, você grava neste aparelho. João ficou sem palavras por alguns instantes. Quando conseguiu falar, sua voz estava embargada de emoção. Seu Leonardo, eu não sei nem como. João, interrompeu Leonardo, colocando a mão no ombro do amigo. Você me deu algo hoje que eu não esperava encontrar. Me lembrou do que realmente importa. Me fez sentir a música de novo, do jeito puro que eu sentia quando era criança. João assentiu, compreendendo perfeitamente. O Senhor também me deu algo que eu nunca vou esquecer. Me fez acreditar que minha música tem valor. Eles se abraçaram, um abraço sincero entre dois homens que se conectaram através da linguagem universal da música. João, pode me prometer uma coisa? Qualquer coisa, seu Leonardo. Nunca pare de cantar. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo. Continua cantando, porque o mundo precisa ouvir sua voz. Eu prometo, disse João com convicção. Leonardo entrou no carro e acenou uma última vez antes de partir. Enquanto dirigia de volta para seus compromissos do dia, refletiu sobre aquela manhã extraordinária. Havia saído de casa como sempre, focado em suas responsabilidades profissionais. E acabou vivendo uma das experiências mais genuínas e transformadoras dos últimos anos. João voltou ao trabalho com uma energia completamente diferente. Seus colegas notaram imediatamente a mudança em seu humor, a forma como ele cantava agora com ainda mais alegria, como se algo dentro dele tivesse sido despertado. Durante o restante do dia, João não conseguiu parar de olhar para o CD e para o pequeno gravador. De vez em quando, colocava a mão no bolso só para ter certeza de que não havia sonhado tudo aquilo. Naquela noite, quando chegou em casa, João reuniu os filhos na sala. Fernanda, Carlos, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês.
Ele colocou o CD no aparelho de som da casa e, quando sua voz começou a soar pelos alto-falantes, cantando a música que escreveu para a avó deles, os dois adolescentes ficaram boquiabertos. "Pai", disse Fernanda com lágrimas nos olhos, "essa é sua voz?" "É minha voz, filha, gravada num estúdio profissional." Carlos, normalmente mais contido, se levantou e abraçou o pai. "Pai, você é incrível! Essa música é sobre a vovó Maria, não é?" "É sobre ela, filho, e sobre tudo o que ela nos ensinou." Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Dona Maria, a família de João se sentiu completa novamente. A música havia criado uma ponte entre o passado e o presente, entre a saudade e a esperança. Fernanda pegou o telefone e ligou para algumas amigas, querendo compartilhar o orgulho que sentia do pai. Carlos pegou o violão velho que tinha em casa e tentou acompanhar a música. Dias depois, João começou a usar o gravador que Leonardo havia dado. Durante o trabalho, sempre que uma melodia vinha em sua mente, ele parava por alguns instantes e gravava a ideia. Em casa, desenvolvia essas melodias, criando canções simples, mas profundas, sobre sua vida, sua família, seus sonhos. 3 semanas depois do encontro com Leonardo, João ligou para o estúdio e marcou uma sessão com Marcos. Dessa vez, levou Fernanda e Carlos junto. Gravou mais 2 músicas suas e os filhos fizeram coro em uma delas. O CD daquela sessão se tornou o bem mais precioso da família. João nunca tentou vender ou divulgar suas músicas comercialmente. Para ele, a música continuava sendo o que sempre foi, uma forma de conversar com Deus, com sua mãe falecida e de fortalecer os laços com as pessoas que amava. Leonardo, por sua vez, nunca esqueceu daquele dia. Sempre que alguém lhe perguntava sobre experiências marcantes em sua carreira, ele contava a história de João. Não como uma anedota interessante, mas como um lembrete de que a música verdadeira acontece nos momentos mais inesperados, com as pessoas mais improváveis, nos lugares mais simples. Meses depois, quando Leonardo lançou seu novo álbum, dedicou uma das faixas à memória de Dona Maria, numa homenagem discreta ao homem que o havia ensinado tanto numa única manhã. E João continua cantando enquanto trabalha, suas melodias ecoando pelas ruas de Goiânia, tocando o coração de quem tem ouvidos para ouvir a música que vem da alma.